Olá pessoal, Sr. Popo aqui. Eu gostaria de dizer que os esforçados que me desculpem, mas talento e genética são fundamentais e talvez até a única coisa que importa. Bem, eu acho que esse aqui vai ser um vídeo um pouco diferente aqui que talvez a gente vai ver na comunidade. Como eu disse anteriormente, eu gosto bastante de esporte e agora esse sábado vai ter um evento que vai ser um marco, né, no UFC, que vai ser a subida de categoria do John Jones, né, tido como o maior artista marcial do MMA de todos os tempos, para a categoria dos pesos pesados, né? Algo aguardado já há alguns anos, né? E eu gostaria de fazer aqui um breve resumo da história do John Jones e mostrar como que a genética em si é o que explica ele e faz com que ele seja o maior artista marcial, né, de todos os tempos assim do UFC. Bem, o John Jones hoje deve estar com seus 36, 37 anos. Uh, Ele começou a lutar no colégio, né, o wrestling e tal. Acho que ele é do Havaí, se eu não me engano. E assim, no wrestling ele já se mostrava um bom competidor, mas ainda não se revelava esse tamanho gênio que ele viria a ser, né? Aí ele conheceu o MMA, foi pesquisando, treinando. O legal é que eu acho que ele não tinha muito recurso financeiro para se matricular numa escola de boxe ou coisa do tipo. E ele foi aprendendo, sabe, jogando videogame e tal, e arrebentando todo mundo, sabe? O cara treinava numa academia real e perdia para um cara que aprendia jogando videogame. E, e assim ele consegue entrar, né, no MMA, né? Bem, ele tem a sua ascensão, né, meteórica, foi na luta contra o Shogun Rua, né, quando ele tinha 23 anos. O Shogun Rua era o campeão na atualidade do meio pesado, né, detinha o cinturão, ele ia fazer uma defesa de cinturão contra o Rashid Evans. A luta acabou não acontecendo, né, o Rashid não conseguiu fazer a luta. E aí colocaram o John Jones no lugar, que estava muito abaixo, assim, na tabela dos meio pesados. E assim, todo mundo acreditava que seria uma vitória fácil, né, do Shogun em cima desse garoto aí. E o John Jones arrebenta o Shogun, vence e se torna um novo campeão da categoria, assim. E a gente e temos que falar que ele nunca perdeu, né? O John Jones tem 26 vitórias na carreira e uma derrota. Mas assim, até essa derrota, na realidade não foi uma derrota, porque ele nocauteia, ele vence o oponente dele, só que dão a derrota para ele porque ele usa de um golpe legal, né? Segundo a arbitragem, até hoje é muito controverso se foi ou não ilegal, foi uma cotovelada e tal que ele dá no cara. E aí mas assim, o cara é nocauteado e mesmo assim não atribuem essa derrota a ele, mas pra mim não foi uma derrota. Pra mim ele tem 27 lutas na carreira e 27 vitórias. Ele é invicto até agora, né? E agora vai ter essa vai subir, né, na categoria do UFC. E falando assim na carreira dele, bem, ele lutou contra, os maiores artistas assim que a gente tinha ali na época, assim. Ele ganhou do Vitor Belfort, que era um monstro no auge, ganhou do Lyoto Machida, que batia em todo mundo, ganhou do Glover Teixeira, do Marreta. Assim, sabe, empilhou todos os grandes campeões brasileiros, assim. Ele foi imbatível, né? E é bem interessante quando a gente para ver a vida pessoal dele, né? Quer dizer, a vida dele, assim, como atleta. Porque assim, ele não é um cara que faz nada de novo, nunca teve um método revolucionário. Eu vou falar até logo sobre as questões do doping, sabe? A questão dele com álcool, com drogas, assim. Nunca fez algo revolucionário no treino e mesmo assim ganhou de todos os maiores competidores, assim, do alto nível, né? Do UFC, né? Um exemplo aqui que eu gosto de falar são as duas lutas que ele teve com o Daniel
Cormier, né? O Cormier que, pô, era atleta olímpico, né? De wrestling e tal. Um cara que todos os atletas do UFC gostam e tal. O John Jones luta com ele 2 vezes, ganha 2 vezes. Só que nas duas há muita polêmica, porque na primeira foi constatado que ele estava com cocaína, né? No corpo, né? Na corrente sanguínea. E aí fazem uma segunda luta onde ele vence o Cormier, que assim é um baita atleta. Ele vence o Cormier, mas aí também o doping pega ele em esteroides e coisas do tipo. E no primeiro caso é interessante, é porque assim, ele tava com cocaína e bastante álcool, né, no corpo e tal, porque uma noite antes ele se drogou bastante e mesmo assim ganha, né, do Cormier. Mais adiante ele fala, olha, Cormier, se eu ganhei de você estando chapado, imagina a ação. Que mais adiante é o que vai acontecer. E assim, acho que ele chapado ganha tipo no 5º round e ele são ganha tipo no 3º, entende? E o John Jones tem essa característica, que ele vai falar depois, assim, como poderia dizer, uma espécie de tabu, assim, psicológico. Ele se acha tão bom, quer dizer, é uma desculpa que ele deu pro uso excessivo de droga que ele fez, assim. Ele se acha tão bom que ele acha que seria uma covardia ele entrar 100% numa luta, entende? Então é por isso que alguns dias antes ele se droga, bebe muito e coisa do tipo. Vai ver pra talvez controlar o nervosismo, coisa do tipo, mas ele falava que não, ele falava que isso acontecia que era pra ele não chegar 100% no octógono, pra ver se ele encontrava, pra ver se o oponente conseguia disputar com ele, né? Conseguia ganhar dele, fazê-lo sofrer, e isso nunca aconteceu. Ele dopado, não dopado, eles são ou não, ele sempre arrebentou o pessoal. E o John Jones é um cara interessante, né? Porque assim, no meio do UFC ele é um cara meio controverso, porque ele é tido como um cara muito cruel, né? De usar golpes não convencionais e de ter assim uma crueldade mesmo no octógono. O maior exemplo disso é a luta dele contra o Lyoto Machida, que é tida como até uma das lutas mais feias da história do UFC. Não feia no sentido técnico, feia no sentido assim de crueldade mesmo, né? Que o Lyoto consegue prender o John Jones consegue prender o Lyoto no mata-leão e enforca o cara até desmaiar, assim, mas o Lyoto estava pressionado contra as paredes, né, do octógono, e assim, o John Jones aperta muito, e tipo, o Lyoto já tinha apagado, só que ele estava sendo sustentado pela parede, aí não dava pra notar, assim, ele fica mais de 1 minuto no mata-leão, e só depois o John Jones solta ele que o Lyoto cai quase morto, assim, no chão do octógono. É tida como, assim, uma imagem até bem feia de se ver, né? E, enfim, é isso. O John Jones é um cara com uma carreira, assim, implacável, né? Um cara com uma carreira quase perfeita, né? Se não fosse por todos esses dopings e essa derrota, que não foi uma derrota, né? Mas, assim, um cara que ele nunca foi superado dentro do octógono, e eu acredito nele na vitória desse sábado aí, que vai ter contra o Cyril Gane, também é um baita de um lutador, mas não é um gênio. E assim, o John Jones é um gênio. Talvez concordo com o Daniel White quando fala que é o maior lutador que já houve no UFC. E como eu disse, não é por uma questão que ele tem a melhor equipe, ele tem o melhor treinamento, os melhores treinadores. Cara, não é nada disso, assim, ele treina na garagem da casa dele, sabe? Porque ele tem uma genética incrível, assim, ele é considerável, ele foi, pelo menos nos pesos meio pesado, ele era consideravelmente maior que seus oponentes, tinha uma envergadura muito maior. Acho que a envergadura dele num soco passa de 2,10 m e coisa do tipo, muito grande, assim, e sabe, o biotipo dele também, sabe,
privilegia ele muito, assim. E, assim, essas combinações fizeram com que ele fosse o maior lutador da história do MMA. Posso fazer um vídeo mais adiante sobre o Mike Tyson. O Mike Tyson também tem umas características assim que o tornam, sabe, não é porque ele treinou muito que ele foi o melhor lutador, sabe, dos pesos pesados do boxe. Não, ele já nasceu com uma genética privilegiadíssima para o boxe e, pô, ele treinando ou não treinando, ele sempre seria um monstro, assim, no quesito pancadaria. Eu tô lançando esse vídeo aqui na sexta, né? Vamos ver agora como que vai ser essa luta no sábado, né? Eu tô curioso pra ver, porque o John Jones tá mais de 3 anos parado, né? Por causa de doping, pandemia, coisa do tipo, ele tá 3 anos sem lutar profissionalmente, mas mesmo assim eu acredito na vitória dele, porque, como eu disse, cara, a genética é preponderante, sabe? Não tem essa de treino, não tem essa de esforço. Quando a gente tá falando contra talento, entende? O cara tem uma genética, o cara é super talentoso, tem uma genética super favorável e vai massacrar o Gane, que quer voltar a ser campeão novamente. Acho que ele já foi campeão dos pesados, mas não vai conseguir, porque o esforço não é nada contra uma genética totalmente privilegiada para aquela luta, para aquela competição. Bem, é isso, pessoal. Falou!